Então, gente, o texto do artigo 166, ele não tem uma redação lá das melhores, né? Porque ele fala assim: serão apreciados pelas duas casas do Congresso na forma do regimento comum. Uai, o que seria isso? Apreciados pelas duas casas na forma do regimento comum. Que significa isso aqui? Que esse processo legislativo é um pouquinho diferente, porque o projeto de lei orçamentária é apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional, que é na forma do regimento comum, quer dizer isso. Regimento comum é o regimento do Congresso Nacional. Então, ele é apreciado em sessão conjunta. Professora, mas está falando que é pelas duas casas do Congresso. Então, essa é a dúvida, é? Gente, quando a sessão é conjunta, significa que deputados e senadores estão juntos, mas a votação é separada. Eles estão juntos para adiantar ali o processo, né, de apreciação, agilizar, de discussão e tal. Mas na hora de computar os votos serão contados separadamente. Por isso que o texto fala assim: serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Então, pelas duas casas em sessão conjunta. É isso que quer dizer. Mas a votação é bicameral. Conta os votos na Câmara, conta os votos no Senado. Gente, jamais confundir a sessão conjunta, cuidado, com sessão unicameral. Eu não estou dizendo que lei orçamentária e que créditos adicionais são votados pelo Congresso em sessão unicameral, não. Você não esqueceu disso, né? Sessão conjunta é deputados e senadores juntos, mas votação separada. Então, a atuação é bicameral. Agora, quando a gente fala que a sessão é unicameral, a gente não separa o deputado do senador. Tá? Os deputados e senadores passam a ser unicamente parlamentares e a votação é da soma dos 594 parlamentares. Então, eu não quero saber quantos votos dos deputados, quantos votos dos senadores. A sessão, cuidado, a sessão não é unicameral. É direto que eu vejo algum aluno comentar ou afirmar, até gente mais experiente, afirmar que lei orçamentária é analisada pelo Congresso em sessão unicameral. Não é sessão unicameral, é em sessão conjunta. Votação separada, tá? É isso que significa o caput do artigo 166, como eu já tinha pontuado com você lá no outro vídeo, mas agora vocês estão vendo a redação do texto da Constituição, tá bom? Aí você já sabe também de quem é esse projeto. Esse projeto é da iniciativa do chefe do Executivo, somente dele. Seja o que for aqui em matéria orçamentária, a iniciativa é do chefe do Executivo no contexto federal, a iniciativa é do presidente da República. Somente dele, ok? Respeitados os prazos que a gente já estudou, e que deveriam, na verdade, ser definidos por lei complementar. Na inexistência da lei complementar, a gente aplica o artigo 35 do ADCT e vamos lá. Seja para o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias ou a parte da lei orçamentária anual, tá joia? Agora, como que se dá esse processo legislativo? Aí o texto constitucional não é assim lá muito didático, né, em suas coisas. Veja lá. Caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos nesse artigo e sobre as apresentadas anualmente pelo presidente da República. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição. Bom, antes da gente continuar essa leitura aqui, então você tem que ter um pensamento linear a respeito desse assunto, é a linha do tempo mesmo. Então, tá aqui o projeto do presidente da República. Vou chamar só de PL, tá? Porque eu estou genericamente falando do projeto do presidente da República, seja aplicável ao plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então, plano plurianual e lei orçamentária anual, o presidente manda o projeto para o Congresso Nacional, ali respeitado o prazo de 4 meses antes, pelo menos, de fechar aquela sessão legislativa. Então, até o dia 31 de agosto, né?
E no caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele encaminha até 8 meses e meio antes, ou seja, até o dia 15 de abril. Foi o que a gente tinha pontuado. Isso por enquanto, né? Até que o assunto seja regulamentado por lei complementar. Mas seja de que tipo de lei a gente vai falando, estou falando de orçamento agora. Então, o projeto é do presidente da República. Dentro do prazo, o presidente da República encaminha o projeto ao Congresso Nacional. Bom, professora, mas você falou que a iniciativa privativa do presidente, mas chegou a falar também que o mais correto, né, como aponta a doutrina, seria dizer a iniciativa vinculada do presidente. É verdade, porque não só ele tem a prerrogativa, como o presidente tem a obrigação de mandar o projeto dessas leis. Só ele pode, e ele tem a prerrogativa, mas ele tem também a obrigação de fazer. Professora, e se o presidente não fizer? Se o presidente não fizer, esse é um tema que pode vir a ser questionado, inclusive por ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque existe um dever de fazer. E a omissão traz prejuízo para a própria norma constitucional, de tudo que diz respeito às questões que envolvem o orçamento. Beleza? Mas, enfim. Então, o presidente da República manda o projeto para o Congresso Nacional. Aí eu te falei que o Congresso Nacional vai fazer uma apreciação desse projeto em sessão conjunta, né? Agora, antes disso, o que a gente tem que perceber? Algo deverá acontecer. Quando o texto chega ao Congresso Nacional, ele tem que ser primeiro apreciado pela Comissão Mista de Orçamento e Finanças. Então, ele é primeiro apreciado aqui na Comissão Mista de Orçamento e Finanças. Essa é uma comissão permanente, mas é uma comissão do Congresso Nacional, né? Essa comissão é composta por deputados e por senadores na forma do regimento interno. Então, isso aqui é diferente, isso que eu estou pontuando com você mais uma vez. É diferente do que a gente estudou lá no processo legislativo comum, ordinário, né? É diferente. Isso por quê? Porque o projeto, ele não vai ser depois analisado por comissões temáticas na Câmara, comissões temáticas no Senado, não. Para agilizar, ele já é logo analisado por uma comissão mista. Aí depois que ele segue ao Congresso Nacional, aí você lembra, a atuação do Congresso Nacional se dá em sessão conjunta. Professor, essa comissão mista vai fazer o que então? Pois é, esse é um outro tema que merece o nosso destaque. O texto constitucional fala assim: caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados. Essa comissão mista permanente, né, de senadores e de deputados que eu estou falando para você, é a comissão mista de orçamento e finanças. Esse é o nome, tá? Só para você saber dessa comissão. Cuidado, que às vezes ele coloca que a comissão ela é temporária. Não se trata aqui de comissão temporária, tá? É uma comissão permanente. Bom, vejamos. Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos nesse artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. Então, examinar e emitir parecer sobre os projetos da lei orçamentária. É o que a gente já tinha até estudado na aula anterior. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição, exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58, que nós já estudamos, né, a respeito do assunto. Bom, então fala, professora, até aí não tem para nós novidade nenhuma, porque a gente já sabe, embora seja essa uma comissão mista, a gente já sabe que no processo legislativo a comissão aprecia os projetos, sobre ele emite parecer, né, favorável ou contrário à sua aprovação. Pois é. Então, só que tem um detalhe aqui, porque essa comissão, ela não somente emite parecer. Olha aí uma outra diferença. As emendas que, porventura, vierem a ser feitas nos projetos dessas leis serão feitas no âmbito da própria comissão permanente aqui
mista. Como assim, professora? Então chegou o projeto ali daquela lei. E aí as casas do Congresso Nacional querem aproveitar para mudar o texto. Professora, e lei orçamentária pode sofrer emenda? Pode sofrer emenda. Ah, mas ela é da iniciativa privativa do presidente. Gente, o presidente tem a iniciativa, mas quem legisla é o Congresso Nacional. Então, sobre os assuntos, nós já vimos isso durante as aulas de processo legislativo. Sobre o assunto que o projeto de lei é do presidente ou de iniciativa privativa do presidente, é possível ter emenda parlamentar, alteração? Sim, na lei orçamentária também. Então, é possível fazer as emendas. Só que quando a emenda é de iniciativa parlamentar, a emenda ela não vai ser feita ali no plenário da casa ou em comissão da casa, conforme a gente estudou. Essa emenda vai ser, então, apresentada à comissão mista de orçamento e finanças. E a comissão é que vai discutir aquilo e vai decidir pelo acréscimo, pela retirada, pela alteração daquele projeto de lei orçamentária. Isso é feito na comissão e não no plenário. Acontece que tem uma outra coisa, tem um outro detalhe. Porque o presidente da República também pode apresentar emendas a esses projetos. O presidente, lembra que eu comentei isso com você? Isso cai na prova. Então, ele também pode apresentar emenda ao projeto. É diferente de uma lei ordinária comum. Porque numa lei ordinária comum, o projeto de lei está lá na Câmara, no Senado, e a Casa, por iniciativa, portanto, parlamentar, é que decide emendar ou não o texto. Agora, em relação à lei orçamentária, então cabe a emenda feita por iniciativa parlamentar ou a emenda feita por iniciativa do presidente. Ele pode mandar para a comissão e falar: olha, a gente analisou melhor, a gente quer fazer uma alteração no projeto. Mas ele já mandou. Ele pode fazer alteração se tratando de lei orçamentária? Pode. Como, professora? Ele manda essa alteração que ele deseja à comissão mista. E é a comissão mista que decide se vai alterar ou não, se vai aceitar ou não aquela emenda feita ao projeto de lei. Mas agora, tenham cuidado. Como as emendas são discutidas e apreciadas pela comissão mista, e eu estou dizendo para você que o presidente pode mandar a emenda, ele tem prazo, ele pode mandar a emenda até que a comissão mista não já tenha votado aquele ponto. Porque se a comissão mista já tiver votado aquele ponto, aí o presidente não vai mais ter como propor modificação. Mas antes disso, a qualquer momento, ele pode propor uma alteração. Isso é um detalhe importante que eu gostaria que vocês guardassem. Professora, e essa emenda, seja do presidente ou seja de parlamentares, ela tem alguma restrição? Tem. Ela tem restrição. A mesma que a gente estudou do processo legislativo, que é aquela restrição que envolve a pertinência temática. É preciso guardar a pertinência temática. Tá? Isso é um princípio geral do processo legislativo. Sob risco de a lei depois ser declarada inconstitucional. Tá? Então, é preciso guardar a pertinência temática. Agora, tem um detalhe. Será que a emenda feita pode aumentar a despesa? Ixi. Fala, professora, você faz essa cara, eu fico morrendo de medo. Pois é, vixe mesmo. Porque a gente estudou lá nos termos do artigo 63 da Constituição que se o projeto for da iniciativa privativa do presidente da República, ele não vai poder ser emendado para implicar aumento de despesa. Lembra disso? Tá. E agora, seja o plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária anual, seja o que for, o projeto é da iniciativa privativa do presidente. E eu estou dizendo que ele pode ser emendado, que é possível guardar, mas que tem que respeitar a pertinência temática. Mas agora, será que poderia implicar aumento de uma despesa? E até que pode, mas calma. O que seria o aumento da despesa ali? Então, não é impactar o montante, não. Se eu tenho aqui como montante de despesa 100 mil, por exemplo,
mais 100 mil, dividido em 1, 2 e 3, de modo que aqui eu tenho 40 mil, aqui eu tenho 15 mil, e aqui eu tenho 35 mil, 35, 40, 50, 90, e aqui eu tenho mais 10 mil. Então, nessa soma, eu tenho aqui os 100 mil. Bom, aí o que é possível fazer é assim. Nós vamos tirar esse 10 aqui, ó, e aumentar aqui para 45. Então, da conta 3, eu estou aumentando a despesa de 3. Mas eu estou aumentando a despesa de 3 fazendo o quê? Anulando uma outra. Então, o projeto do Presidente da República de lei orçamentária pode ser emendado? Pode. Pode ser emendado para implicar aumento de despesa? Pode, desde que no montante eu não aumente ali para 110. O que eu estou fazendo, na verdade, é modificando aqui o ajuste, né, o planejamento daquelas despesas a partir da anulação de algum. Aumento uma a partir da anulação de outra. Essa é a ideia. Mas também é algo diferente do que a gente já tinha estudado várias vezes, né? De que o projeto do Presidente da República não pode ser emendado para implicar aumento de despesa. E neste caso aqui, a gente tem uma flexibilização dessa vedação constitucional, tá? Então, o projeto é analisado lá na Comissão Mista Permanente e depois ele vai de volta lá para o Congresso Nacional, que o analisa em sessão conjunta, votação, portanto, separada da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É uma votação e o quórum para a aprovação é o de maioria simples, porque a gente está criando, ao final, é uma lei ordinária. Então, vamos acompanhar agora o texto da Constituição, né? Fala que a atribuição da comissão mista. E diz mais, as emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Então, maravilha. A votação, como eu te disse, a sessão é conjunta, mas a votação, portanto, se dá de modo separado, ó. Apreciadas pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Veja que eu estou insistindo nessa informação. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou ao projeto que modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, a gente quer mexer no orçamento? Então, vamos emendar o orçamento, mas que aquela emenda seja compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, conforme o que a gente já tinha pontuado também mais de uma vez. Primeiro, o plano plurianual, que vai fixar ali as diretrizes para os próximos 4 anos, né? A partir daquilo que foi estabelecido, feita a lei de diretrizes orçamentárias, estabelecendo ali as metas, os objetivos, né, da administração pública. Então, respeitando isso, que é criada a lei orçamentária anual. Então, seja o projeto original da lei orçamentária, ele tem que estar nos limites que foram traçados ali na lei de diretrizes orçamentárias. Nós já sabemos disso. Agora, as emendas que são feitas a esse projeto também tem que guardar ali pertinência temática, tem que respeitar aquilo que foi previamente traçado também no plano plurianual na lei de diretrizes orçamentárias. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa. Então, as emendas ao projeto da lei orçamentária anual tem que respeitar isso, tem que indicar sempre o recurso necessário para aquela despesa que está sendo ali previstas. Admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa. Então, é aquilo que eu acabei de explicar para vocês. As emendas ao projeto da lei orçamentária anual somente vão poder ser aprovadas se elas indicarem da onde vêm os recursos. Estou alterando, mas tirando dinheiro da onde? Por conta ali daquilo que nós estudamos como princípio, né? Do equilíbrio entre receita
e despesa. Então, isso é mantido aqui. Agora, na hora que a gente fala, eu estou aumentando aqui a despesa indicando o recurso, mas esse recurso é a partir da anulação de uma despesa. Não é, como eu disse a você, aumentando de um modo geral ali o endividamento, não. É sempre proveniente da anulação de uma despesa. Agora, vem o texto constitucional e traz a proibição, ó. Então vamos anular alguma despesa? Vamos remanejar aqui os recursos, vamos anular a despesa. Qual despesa que você quer anular? Eu quero anular a despesa com o pessoal. Aí não pode, vai fazer o quê? Deixar o povo sem receber? Então vem o texto constitucional e traz a limitação, excluídas as que incidam sobre dotação de pessoal e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais para os estados, municípios e o Distrito Federal. Essas transferências tributárias constitucionais, conforme a gente estudou, né? As transferências que a União faz ali de alguns dos seus impostos, como, por exemplo, o imposto de renda, como, por exemplo, ITR, enfim, nos termos que nós já estudamos nesse mesmo título 6 da Constituição, mas no primeiro capítulo, né? Então, a gente não pode anular essa despesa aqui. Por quê? Porque esse é um direito, na verdade, é uma despesa para a União, mas é uma receita que entra ali para o Estado, para o DF, para o município. Então, de modo que posso fazer as emendas a esse projeto da lei orçamentária? Posso fazer, mas como? A partir da anulação, se eu quiser aumentar a despesa, eu tenho que anular uma outra. Mas na hora de que eu vou fazer a anulação de outra, eu não posso mexer na dotação de pessoal, nem serviço da dívida e nem dessas transferências que a União tem que fazer de tributos para os estados, o Distrito Federal e os municípios. Isso aqui é relevante, né? Isso aqui às vezes é motivo de briga, de briga política, mas bastante relevante, tá bom? Maravilha. Agora, sigamos lá. Outro ponto, ó. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões com os dispositivos do texto do projeto de lei. Então, o que é isso com dispositivos do texto do projeto de lei? Guardando sempre ali a pertinência temática. Ok. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Então, seguindo aquela ordem, a lei orçamentária, uma emenda à lei orçamentária não pode ser aprovada se incompatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, bem como uma emenda à lei de diretrizes orçamentárias não pode ser aprovada se incompatível com o plano plurianual. Naquela escadinha que a gente já desenvolveu aqui mais de uma vez. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere esse artigo, então para todas as leis, tá? Enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta, é aquilo que eu comentei agora com vocês, né? Então, o presidente da República também pode propor a alteração àquele projeto, beleza? Os projetos de lei do Plano Plurianual, da Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual, serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar que se refere ao artigo 165, parágrafo 9º. Isso é aquilo que eu comentei com você. Os projetos, o presidente tem que encaminhar no prazo fixado pela lei complementar. Lembra que eu já falei umas 3 vezes sobre isso? Aí, até que tenha a lei complementar, a gente aplica o ADCT nos prazos que eu já conversei com vocês, que eu já pontuei com vocês. Então, é o que diz aqui o texto constitucional, a gente já tinha estudado isso. Aplicam-se aos projetos mencionados nesse artigo, no que não contrariar o disposto nessa seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Então, vamos voltar aqui, ó. O que a gente tem de diferença? Essas que nós já pontuamos, ó.
O projeto encaminhado ao Congresso Nacional e ao invés de ser analisado, como é um projeto do presidente, ao invés de ser analisado na Câmara primeiro e por comissão permanente da Câmara, que você tem ali a comissão temática e a comissão de Constituição e Justiça, depois ir para o Senado, comissão do Senado, mesma coisa, aqui é diferente. Então ele está dizendo, ó, o processo legislativo é o mesmo da lei, exceto os pontos diferentes que já foram definidos nesse próprio artigo. Então que ponto é esse? O projeto ele passa por uma comissão mista permanente de orçamento e finanças. E lá na comissão ele pode sofrer emenda, inclusive de iniciativa do presidente da República. Até quando o presidente pode apresentar a proposta de emenda àquele projeto? Até que aquele tema que ele está querendo alterar não tenha sido ainda votado pela comissão. Então isso aqui é diferente. Depois disso, para onde que vai? Vai ser analisado pelo Congresso em sessão conjunta. Como eu expliquei lá o caput do artigo, é na forma do regimento comum. Mas a sessão conjunta tem votação bicameral. Por isso que o texto constitucional fala que é votado na Câmara e votado no Senado separadamente. A votação é em um turno e o quórum necessário para aprovação, maioria simples. Pronto. Terminada essa fase, faz o que agora? Aí ele está dizendo, ó, tirando essa parte de diferente aqui, o restante é igual. Então o que restante que é igual? Então, o projeto aprovado pelo Congresso Nacional agora é encaminhado ao presidente da República. E o que faz o presidente da República? Pode sancionar, como ele pode vetar. Qual é o prazo mesmo? Tá procurando aí na sua cabeça? Eu te falei no outro vídeo. O comum aqui segue agora igual, 15 dias úteis. Aí a sanção, você já sabe que pode ser expressa. O presidente, dentro do prazo, analisa e sanciona. Aí o ato de sanção serve como ato de promulgação, porque a preferência da promulgação das leis quem tem é o presidente. E depois ele encaminha a publicação. Se ele deixar transcorrer o prazo sem se manifestar, você vai entender isso como sendo sanção tácita. E aí, nessa situação, sanção tácita, o silêncio do presidente é sanção, cabe a ele fazer a promulgação. Aí, caso ele não faça, em 48 horas, o presidente do Senado faz. Se não fizer, o vice-presidente do Senado faz. Agora, se o presidente da República vetar o projeto, então ele tem que justificar, motivar o veto. Justificar e mandar para o Congresso Nacional em 48 horas da data que ele tiver vetado. Aí o Congresso vai se reunir em sessão conjunta num prazo de 30 dias. Aqui estou passando rapidinho porque é revisão, tá? Sessão conjunta num prazo de 30 dias para apreciar o veto. Então, tomar a decisão de manter o veto ou os vetos e de derrubar. Se o Congresso, então, tomar a decisão de manter, veto mantido arquivado. Se derrubar, então a próxima etapa aqui será a promulgação da lei. Quem promulga a lei é o presidente da República, em regra. Se ele não promulgar, segue a linha do que eu falei. O presidente do Senado promulga, se ele não fizer, o vice-presidente do Senado. Então, estou assim, rapidinho, por quê? Porque a gente já estudou o processo legislativo detalhadamente, porque eu falei sobre isso na aula anterior com vocês, quando a gente fez o preâmbulo do assunto, e agora a gente está vendo o texto constitucional, eu estou passando rapidamente o que a Constituição está querendo dizer com que restante segue igual. Por quê? Restante segue igual. Porque a gente está criando aqui uma lei ordinária. Só que, embora seja uma lei ordinária, não é com o passo a passo idêntico àquele que a gente já estudou, aplicável às leis ordinárias, não. Então, tem essas diferenças, tá? Que a gente acabou de pontuar. Que diferença? Sobretudo ali, que o presidente da República tem o poder de emendar o projeto. As emendas até podem implicar um aumento de despesa, mas lembrando que esse aumento de despesa sempre tem que vir, então, de uma indicação da onde que está surgindo o recurso e é fruto de uma anulação de uma outra despesa, com aqueles limites daquilo que pode, daquilo que não pode ser anulado. Tá bom? Beleza. Agora, olha esse parágrafo 8º, como é interessante. Eu até vou pegar uma outra corzinha aqui. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda
ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesa correspondente, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Então, você tinha ali um recurso, só que aquilo foi alvo de veto, e o veto foi mantido, ou foi feita uma emenda, ou houve uma rejeição daquilo, e o fato é que está sobrando recurso, e aquele recurso não está vinculado a despesa nenhuma. Aí o que a Constituição está falando? Então, nessas situações em que existe o recurso e em decorrência de rejeição, ou de emenda ou de veto, para aquele recurso não foi vinculada uma despesa específica, esse dinheiro fica perdido. Então, esse dinheiro que está lá, ele pode ser utilizado para créditos especiais ou para créditos suplementares, tá? Agora, lembrando lá, o que é um crédito especial, o que é um crédito suplementar mesmo, para ver se você guardou? O crédito especial é quando você não tem uma dotação prevista. E o crédito suplementar é quando há uma dotação, então, prevista, mas ela é insuficiente. E aí, nessas duas situações, eu vou poder usar aquele recurso que está sobrando para créditos especiais e créditos suplementares. Lembrando a legalidade orçamentária, que os dois créditos dependem de lei. Então, de uma prévia e específica autorização legislativa. Isso também não é novidade, a gente já está batendo na tecla, né? Mais de uma vez para fixação dessa matéria. Beleza? Maravilha. Então, vamos seguir. Pronto, agora você já tem uma ideia geral de como que funciona essa questão da criação das leis orçamentárias, né? Aqui eu faço referência às 3 leis, a qualquer das 3 leis. E falei ali das emendas feitas. Agora, assunto assim, bastante intrigante, vamos dizer assim, e que uns amam, outros criticam, né? Diz respeito à criação, em 2019, das chamadas emendas individuais impositivas. Impositivas? O que seria uma emenda impositiva? É porque o nosso orçamento, ele não é um orçamento impositivo, né? A gente tem ali uma previsão de recursos e de receitas, despesas, há ali um planejamento, mas o nosso orçamento ele é autorizativo, ele não é impositivo. De maneira que o gestor público ele não necessariamente tem que executar todas as programações que foram previstas ali na lei orçamentária. É claro que tem aquelas que a Constituição obriga que sejam executadas, né? Tem a ideia geral de que o Estado não pode se recusar a prestar serviços públicos, bens e serviços, né? Para atender ali a população, conforme a gente já estudou. Mas o fato é que o nosso orçamento ele é autorizativo e ele não é impositivo. Só que aí criamos as tais emendas impositivas. Professora, nem me fala disso que eu me arrepio, né? O que são as emendas impositivas? As emendas que devem ser, então, executadas obrigatoriamente. Essa é a regra, tá? Então, essa criação de emendas impositivas, ela veio da emenda constitucional 86, né? Que criou as chamadas emendas individuais impositivas, que nada mais é o que é isso? É uma emenda parlamentar que tem que ser executada no orçamento obrigatoriamente. Essas emendas impositivas, elas têm essa divisão aqui, ó. Você pode ter uma emenda individual impositiva. Então, é a emenda daquele parlamentar, João, José, Maria, Antônio, e a gente tem a chamada emenda de bancada. Então, que é aquela referente ao partido. Então, quando a gente fala de emendas impositivas, embora na maioria das vezes ali a gente fique pensando apenas em emendas individuais,
A emenda pode ser individual ou pode ser também emenda de bancada. Então, o que é isso? Eu estou fazendo uma alteração na lei orçamentária e é uma alteração que precisa ser executada obrigatoriamente. Essa é a regra. Salvo ali por impossibilidade técnica, né? Mas a regra é essa. Então, a gente vai trabalhar primeiro com essa exigência constitucional. Começou lá com a emenda 86, ali a primeira ideia, depois caminhou para a emenda 100, e aí a gente já passou por mudança no texto constitucional trazido pela emenda 126, que é de 2022. Então, esse é um tema, assim, polêmico, né? E que vem sofrendo constantemente modificação. Tá, mas o que é isso? Essas emendas, elas têm que ser executadas obrigatoriamente pelo gestor público ali no orçamento. Quando a gente fala de emenda individual, isso aí seria bom você marcar no texto constitucional, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Mas seria bom vocês anotarem também, assim, para poder ficar bem entendido, para poder ficar bem claro, tá? São emendas individuais dos parlamentares ali, dos deputados e dos senadores. Essas emendas ao projeto da lei orçamentária, depois da emenda 126, essa emenda é de 2022, elas são aprovadas, olha só, aprovadas no limite de 2%, olha só, da receita corrente líquida. O limite aqui é de 2% da receita corrente líquida, pelo menos aqui deu uma facilitada em relação à redação anterior à emenda 126. 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto. Então, se a gente está falando de orçamento, vamos supor, para 2024, que seja, a gente está em 2023, encaminhando, então, um projeto de lei orçamentária para 2024. Na hora que se analisa esse projeto, é possível fazer ali uma emenda individual. Essa emenda impositiva ela vai ter que ser executada obrigatoriamente pelo presidente da República e no percentual de 2%, aqui eu quero destacar isso com você, 2% da receita corrente líquida do exercício financeiro anterior. Tá? Sendo que, aí a Constituição fala assim, sendo que desse recurso, metade dele, 50% dele, tem que ser destinado a ações de saúde. Ações e serviços de saúde, diz o artigo 166 da Constituição Federal. Então, é assim. Você sabe que lá nos termos do artigo 198 da Constituição, o texto constitucional fala que a União ela tem que gastar um percentual mínimo da receita dela com saúde e com educação. Não é assim? E assim também os estados têm, então. Inclusive, quando o Estado não obedece isso, ele fere um princípio sensível, né? Mas aqui a gente está trabalhando a estrutura da União. Então, a União ela tem que gastar um percentual mínimo de recursos com saúde. 15% da receita dela, ela tem que gastar com saúde. Artigo 198. Dito isso, na hora em que o orçamento é aprovado, a Constituição autoriza que sejam feitas emendas individuais impositivas, emendas dos parlamentares, no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior, para aquele parlamentar. Sendo que se eu for parlamentar e eu estou usando aqui a verba que cabe a mim, né, dentro desse limite de 2% para todo mundo, então rateado a verba que veio para mim. Então, eu vou fazer uma emenda impositiva para aquilo, mas metade desse dinheiro, necessariamente, eu tenho que estar destinando para a saúde. Então, como eu tenho aqui 2%,
1% dessa receita líquida tem que ser destinado obrigatoriamente para a saúde, isso já entra, assim, já abate naquilo que a União tem que gastar obrigatoriamente, como mínimo, o percentual mínimo exigido pela Constituição com saúde. Então, como a Constituição, no artigo 198, exige que se gaste pelo menos 15% da receita com saúde, e aqui, na hora de fazer a emenda parlamentar, a emenda impositiva individual, metade desse recurso vai para a saúde, então já abate naquilo que a União teria que gastar. Esse é um ponto de crítica. Fala, professora, mas está só ajudando, né, a custear as despesas com saúde. É uma opinião, a opinião contrária, porque assim, essa função administrativa é do Poder Executivo. Sendo que a Constituição impõe para a União uma obrigação de gastar, no mínimo, 15% dos recursos das receitas dela com saúde. Aí, o que, na verdade, eu estou também fazendo é dizendo, o parlamentar aqui tem direito de fazer emenda com 2%, né? Esse é o limite. Metade vai para a saúde. Mas está abatendo, não está aumentando, está abatendo o percentual mínimo da União. Na verdade, essa gestão dessa fatia, desse recurso, só está saindo das mãos do Executivo e passando para o Legislativo. E isso aqui, às vezes, é destinado, tem uma destinação específica, que às vezes é muito favorável ali para a prestação de serviço público para a população, mas às vezes é uma coisa que facilita a corrupção. Então, eu estou designando para você a verba, ó, depois você tira um pouquinho e me dá, tá? Professora, você está muito pessimista, professora. Pois é, infelizmente, isso que eu estou falando é uma realidade, né? É um dos motivos de crítica dessas emendas impositivas, que você tira a função de gestão do Poder Executivo, passa para o Poder Legislativo, então, para que o próprio parlamentar, o nome do parlamentar seja ali exaltado, né? Como, estou mandando verba, destinando verba aqui voltada à saúde especificamente, quando que tá, às vezes, na verdade, aquele recurso acaba tendo até desvio, né, no meio do caminho. Pronto, falei. Por que eu destaquei esses 2% aqui? Porque antes da emenda 126, esse percentual não era de 2%, era 1,2%. Aí, em 2022, isso aumentou para 2%. Já era dividido antes. Quando era 1,2, metade já era para a saúde. Só que agora, quando eu estou exclamando, assim, é que seja 1,2, já era muito, aumentou para 2%. Eles fizeram isso em 2022, em pleno ano eleitoral, eles não se importaram com isso aqui, tá? Então, isso é o que a gente chama de emenda impositiva. E é obrigatória a execução orçamentária e financeira dessa programação que vem da emenda impositiva. Agora, assim, eu falei obrigatório, tem exceção? Tem, que são os casos de impedimento de ordem técnica. Mas fora isso, tem que executar, não é uma coisa que o gestor define se vai cumprir ou não, tá? Agora, a emenda 126 ainda trouxe uma outra restrição aqui. Convém destacar. Desses 2% que eu estou falando, desse total de 2%, a gente tem que considerar o seguinte: 1,55% são emendas parlamentares de deputados, porque na Câmara eu tenho a maior bancada, então desses 2%, 1,55% fica com a Câmara, fica com os deputados. E o restante, 0,45%, fica com os senadores. Você entendeu isso aqui? Então, do montante desse recurso, dos 2% da receita corrente líquida do exercício anterior, que são destinados às emendas impositivas, então 1,55% fica com a Câmara, para emendas de deputados, e 0,45% fica com os senadores. Então, assim, na Câmara dos Deputados, né? Há muito mais parlamentares do que no Senado e, portanto, a Câmara ficou com a maior parte da fatia aí dos recursos. Isso aqui também é novidade trazida pela Emenda Constitucional 126.
Joinha? Isso é emenda individual. Mas não pensa que acabou, porque tem também a emenda de bancada. Professora, essa emenda também é impositiva? Também é impositiva. Então, emenda ao projeto de lei que está sendo feita agora pela bancada, por partidos políticos, uma bancada de parlamentar, a bancada dos estados ou do Distrito Federal. Então, a gente tem lá essas programações incluídas por todas essas emendas, elas ora são de iniciativa individual, ora elas são de iniciativa de bancada de parlamentar, de estado ou do Distrito Federal. Tá? Então, as bancadas, elas têm também o direito de fazerem as suas emendas até o montante, vou mudar essa cor aqui para ficar compatível, até o montante de 1%, olha só, gente, 1% também da receita corrente líquida do exercício anterior, da receita corrente líquida do exercício anterior. Olha só. Salvo também os casos de impedimento ali de ordem técnica, né? Então, a gente tem assim, desde a emenda 100, que a gente tem 2 tipos de emendas impositivas, as individuais e as emendas de bancada. As emendas individuais com 2% da corrente líquida e as emendas de bancada com 1% da receita corrente líquida. Beleza? Pronto. Ok. Vejamos lá. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto. Observado que a metade desse percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. Do limite a que se refere o parágrafo 9º, ou seja, desses 2%, 1,55% caberá às emendas de deputados e 45% às de senadores. Aquilo que eu acabei de comentar com você. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, previsto no parágrafo 9º, inclusive custeio, será computada para fins de cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal em encargos sociais. O que é isso aqui? É aquele percentual mínimo exigido pela Constituição de que a União gaste da sua receita o recurso com saúde, que é o que eu comentei com você, é 15%. Tá? Então, a execução desse montante de ações e serviços de saúde, previsto no parágrafo 9º, que esses 2% aqui, que rateados, que é metade, então, para a saúde, já fica computada para o cumprimento desse mínimo exigido pela Constituição. Aquilo que eu já tinha comentado e agora vocês estão lendo o texto passando ali. Ok. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais em montante correspondente ao limite a que se trata o parágrafo 9º, que é o que a gente já falou dos 2% da receita, né? Conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165. O que é isso? Aquela lei complementar que regulamenta prazo e forma de criação, elaboração e tal das leis orçamentárias. Observado o disposto no parágrafo 9º. Ok. Então, o que ele está querendo dizer é que é obrigatório. São emendas individuais que necessariamente deverão ser executadas, como eu já tinha dito para você. Aí, agora, ele trabalha uma ressalva. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 desse artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada. Então, de execução obrigatória não é só a emenda impositiva individual, mas também a emenda impositiva de bancada. De parlamentares de Estado ou do Distrito Federal no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, como eu também mostrei para vocês. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 desse artigo, aqui, ó, a exceção,
não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Então, você tem a imposição, é um orçamento impositivo, só que aí o texto constitucional, na verdade, ele vem fazer aqui duas ressalvas, né? Uma ressalva é essa, impedimento de ordem técnica. Então, não foi possível executar aquilo por questões técnicas. Então, neste caso, não foi por mera liberalidade do gestor, foi pela impossibilidade técnica de fazer. Então, esse regime impositivo de execução das emendas parlamentares, sejam individuais ou as emendas de bancada, não é uma coisa absoluta, ela sofre a flexibilização por essa questão de impedimento de ordem técnica. Mas a gente tem também o chamado contingenciamento, que flexibiliza um pouco, então, essa obrigatoriedade de execução daquela emenda. Isso por quê? Porque se for verificado ali que a estimativa de receita e de despesa pode não resultar no cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, então, nesse caso, os montantes previstos para essas emendas impositivas poderão ser reduzidos até a mesma proporção em que sofre a redução do conjunto das demais despesas. Então, vou ter que fazer o contingenciamento. Por quê? Porque havia uma previsão de despesa e uma previsão de receita. E acabou que aquilo não se concretizou. Se não se concretizou, então se eu não, na verdade, não obtive a receita que eu esperava obter, então, neste caso, eu vou fazer também um contingenciamento da despesa. Eu estou ultrapassando ali os limites, então vou ter que fazer um contingenciamento. No mesmo percentual que eu faço o contingenciamento das outras despesas, eu faço também aqui em relação às emendas impositivas. Então, é assim, as emendas impositivas individuais e as emendas de bancada, elas são de cumprimento de execução obrigatória. De modo que não cabe ao gestor público escolher executar ou não. Agora, o ponto é, isso é absoluto? Não. Pode ser que não seja feita a execução por uma questão de ordem técnica, como também pode ser feito o contingenciamento, porque não casou a receita com a despesa. Então, vou ter que contingenciar, vou ter que ajustar para não ultrapassar o limite fiscal. E, neste caso, no mesmo percentual que eu fizer a redução das outras despesas, eu faço também em relação às emendas impositivas, tá bom? Maravilha. Mas voltemos aqui ao texto da Constituição. Para fins de cumprimento do disposto nos parágrafos 11 e 12 desse artigo, que é o que a gente está falando das emendas impositivas, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Parágrafo 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos parágrafos 11 e 12 desse artigo for destinada a estados ou Distrito Federal e a municípios, isso aqui é importante você marcar, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal, de que trata o caput do artigo 169. O caput do artigo 169, a gente ainda não estudou, mas nos termos que forem fixados por lei complementar, a gente tem um limite fiscal. De modo que, quando a União faz a transferência obrigatória de recursos por conta das emendas impositivas, que ela faz essa transferência para estados, ou para o DF, ou para os municípios, isso dentro daquele ente federativo não vai integrar a base de cálculo da receita corrente para fins de aplicação de limite de pessoal. Então, é assim, o que eu vou gastar com pessoal?
O limite para gasto com pessoal é conforme o orçamento do município, do estado, do Distrito Federal. E porque ele está recebendo verba federal que foi destinada para ele, fruto de emendas impositivas, esse recurso não melhora para eles a situação. Ele não vai integrar a base de cálculo da receita para esse fim de despesa com o pessoal, tá? Professora, mas o que é isso que você está falando? Transferência obrigatória da União para a execução de programação prevista nos parágrafos 11 e 12 desse artigo. É que quando a Constituição criou as tais emendas impositivas, né? Mais para frente um pouquinho, a emenda 105, ela vem autorizar que as emendas individuais impositivas possam ser utilizadas para repasse de recurso aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios. Aí vocês com certeza acompanham isso, né? Aí você fala assim, o deputado federal aqui do meu estado, o João, deputado federal, suponho eleito pelo Maranhão, ao fazer uma emenda impositiva, designou uma verba aqui para a creche tal, o hospital tal, aqui do meu município, aqui do meu estado, um recurso que entrou para o estado, para o DF, para o município. Então, é possível que o dinheiro lá do orçamento da União, ele possa sofrer transferência para estados e municípios. E esse é um ponto de crítica grande. Por quê? Porque ele acaba usando assim, eu sou parlamentar federal, mas eu estou mandando recurso lá para o meu município, né, lá para o meu estado, para acabar fazendo campanha ali dentro, né? Mexendo na função administrativa, outra vez. Então, a Constituição permite que seja assim, que essa emenda individual impositiva seja utilizada para transferência de recurso para estados, DF e municípios, e é obrigatório que a União encaminhe esses recursos. É o que a gente está lendo aqui, ó. Independerá da adimplência do ente federativo. Então, para a União mandar o recurso, não depende de o estado ou de um município estar em dia ali com as suas dívidas com a própria União. E isso não vai integrar a base de cálculo da receita para fins de aplicação de limite de despesa de pessoal. Então, pelo menos a Constituição traz essa limitação aqui. Ok. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 desse artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária para as programações de emendas individuais e até o limite de 0,5% para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares do Estado e do Distrito Federal. Então, os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias dessas emendas impositivas poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até 1% no caso das emendas individuais e 0,5% no caso das emendas de bancada. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos parágrafos 11 e 12 desse artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção na limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Então, é aquilo que eu comentei com vocês há pouco, né? É o contingenciamento que é possível fazer. É uma relativização daquele orçamento impositivo. Então, as questões técnicas podem impedir a execução das emendas, como também essa necessidade de contingenciamento em decorrência, então, da meta de resultado fiscal, que é fixada. Então, a gente não tem ali o casamento entre receita e despesa, então vai ser necessário fazer o contingenciamento. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório, que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária em pessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria
observado o disposto no parágrafo 9A desse artigo. Maravilha, beleza. Então, aguenta firme, a gente já está caminhando para o fechamento dessa parte, tá? As programações de que trata o parágrafo 12 desse artigo, quando versarem sobre o início de investimento com duração de mais de 1 ano de exercício financeiro, ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício até a conclusão da obra. Então, se a gente está falando de uma emenda de bancada destinada a um determinado investimento que vai ultrapassar o período de 1 ano, isso precisa ser acompanhado dentro do Estado, né? Deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício até a conclusão da obra. Então, assim, se eu quero mandar recurso, mas o meu recurso está limitado ao orçamento daquele ano, mas é algo que não termina em 1 ano, então a mesma emenda, a mesma bancada estadual tem que ficar acompanhando aquilo e a conclusão daquela obra, né? Inclusive, você já sabia que iria passar de um exercício financeiro, então que nos próximos orçamentos mantenha aquela emenda feita, porque senão começa a obra e agora, por falta de recurso, ela então acaba sendo encerrada, parada ali, com grande prejuízo, às vezes, pela falta de recursos. Beleza? Maravilha. Sigamos, então. Então, a gente fechou aí essa parte do artigo 166 da Constituição. E, então, vamos treinar um pouquinho com os nossos exercícios até a gente passar para o 166A. Analisa as afirmativas a seguir. A iniciativa de lei referente ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos orçamentos anuais é privativa do Executivo. Certo ou errado? Em uníssono, certinho, né? Então, a gente já falou sobre isso várias vezes. Está correto. Lei ordinária disporá sobre a elaboração e organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Esse assunto é próprio de lei ordinária, gente? Não, né? Que a gente sabe que é necessário editar lei complementar. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual deverão ser apreciados apenas pelo Senado. Falso, né? São apreciados pelas 2 casas do Congresso Nacional. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual não poderão receber emendas. Falso também. Né? Falamos amplamente da possibilidade de emendar o projeto. Então, está correto o que se afirma somente em 1 é o que está correto, portanto, nosso gabarito, letra B. Amigos, fechamos esse artigo 166. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o artigo 166A. Então, meus amigos, de volta ao estudo de orçamento. Oba, professora, adoro estudar esse assunto. Orçamento, né? Né não? É sim, né? Gosta sim. Ah, tá. Então, foi o que eu imaginava. Agora, a gente vai continuar o 166, mas as alterações que foram feitas por emenda, né? Então, a gente tem 166A, B, C, aí segue, né? Esse é um artigo comprido. Mas o 166A, ele é bastante relevante para a gente, para fins de prova, porque ele sofreu uma modificação, a modificação foi da emenda 105, salvo engano, e foi ela que acrescentou esse artigo 166A ao texto da Constituição Federal, para poder permitir que as emendas individuais impositivas, aquelas que a gente estudou no vídeo anterior, apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, podem destinar recursos aos estados, ao DF e aos municípios. Então, criando ali 2 tipos de transferência de recurso. O recurso dos cofres públicos federais para os estados, o DF e os municípios, seja por meio de transferência especial ou transferência com finalidade previamente definida. Então, vamos falar sobre isso agora.
atenção máxima, é bem tranquilo o assunto, porém ele é bastante explorado, bastante cobrado na prova. Observe o texto, ó. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a estados, Distrito Federal e municípios por meio de transferência especial ou transferência com finalidade definida. Professora, o que é uma coisa, o que é outra? Então, a gente está falando do que aqui? A gente está falando de emenda parlamentar individual ao projeto de lei orçamentária. A gente está falando de emenda impositiva, naquele percentual que a gente estudou lá nos termos do artigo 166, que, aliás, é qual o percentual mesmo? Professor, você é chata, hein? Fica todo o tempo perguntando as coisas pra gente. Ué, mas aquilo sofreu modificação da emenda 126. Então, a gente estudou assim, que da receita corrente líquida do exercício anterior, 2% daquilo agora fica garantido para emenda parlamentar, emenda individual impositiva, 2%. 1,55% Câmara, então para os deputados fazerem uso, e 0,45% para o Senado. Lembra? Estamos falando disso. Sendo que desses 2%, metade tem que ser destinado obrigatoriamente para despesas com saúde. Estamos juntos e firmes? Então, em relação a essa verba da emenda individual impositiva, é que a Constituição está admitindo que sejam feitas transferências dessa verba aqui, respeitado já os limites e tudo que eu acabei de revisar com você, para outros entes federativos. Aí a gente tem dois tipos de transferência, que é a chamada transferência especial, é onde mora o problema, e a transferência com finalidade definida. Vou colocar aqui embaixo, transferência com finalidade definida. É bem simples, preste bastante atenção, tá? A literalidade do texto constitucional, na verdade, que costuma cair na prova, mas o ideal é você entender aqui direitinho. Então, observe, desses recursos aqui, conforme a gente já tinha estudado, esses recursos eles não vão compor a receita do Estado, do DF ou do município, para fim de repartição e para cálculo dos limites de despesa com o pessoal, ativo e inativo, na hora ali de considerar o endividamento daquele ente federativo, tá? Então, a gente já tinha visto isso lá no 166, estou reforçando com você essa informação. Também, esses recursos aqui, cabe dizer, eles não podem ser utilizados para pagamento de despesa com o pessoal, ou aposentados, pensionistas, ou para pagar a dívida do Estado. Então, esse dinheiro não pode ser utilizado com essa finalidade, tá? Então, você tem ali o parlamentar federal fazendo uma emenda impositiva ao orçamento da União, e a partir daquilo, ele está transferindo recurso para o Estado, para o DF ou para o município, a partir de uma transferência especial ou com finalidade definida, eu ainda vou explicar cada coisa aqui para você, mas o fato é que o dinheiro que entra lá não pode ser utilizado para pagamento de pessoal, não. E nem de dívida daquele ente federativo, nem para poder pagar aposentado, nem pagar pensionista. Não, está entrando mais dinheiro nos cofres públicos do município, do Estado, do Distrito Federal, e para ajudar a prosperar o Estado, a fazer coisas que ele não tinha dinheiro ainda previsto para fazer. Notadamente, na prestação de serviços públicos, né? Lembrando daquele percentual lá destinado à saúde. Então, não pega o dinheiro para poder pagar a dívida.
Não adiantou nada. Só saiu o dinheiro da União para o Estado ou para o município e não melhorou nada para a população. Aí a Constituição traz essa proibição, tá? Bom, o que acontece na transferência especial? Na transferência especial, os recursos são repassados diretamente ao ente federativo ali. Então, sai dos cofres públicos da União, vai para o Estado, vai para o município, vai para o Distrito Federal. Professora, mas é como? É mediante convênio? Aí o texto constitucional fala assim, ó, independentemente de convênio ou algo do tipo. Nossa. O independentemente aqui falhou, a cabeça bugou, hein? Então, mas enfim, vou apagar aqui e escrever de novo, mas vocês vão registrando aí. Então, essa transferência especial de recurso é independentemente de convênio. Sai direto dos cofres públicos da União para os cofres públicos ali do Estado, do Distrito Federal, do município, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento parecido, tá? Bom, esses recursos, eles serão aplicados ali com finalidades voltadas ali ao Poder Executivo, à gestão do próprio Estado, ao Poder Executivo, sendo que a Constituição fala assim, que pelo menos 70% das transferências tem que ser aplicada em despesa de capital. Então, no mínimo, 70% aplicado em despesa de capital. Beleza? Bom, tudo bem. Agora, a outra transferência com finalidade definida, os recursos são vinculados a uma programação previamente definida na própria emenda parlamentar. Então, assim, é feita a transferência para o ente federativo para ser utilizado numa área específica. Então, isso aqui tem vinculação. Vinculação a uma programação prévia, aquela que tinha sido feita na própria emenda parlamentar. Beleza? Ok. Então, muito bem. Vejamos isso agora no texto da Constituição. Olha lá. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a estados, Distrito Federal e a municípios por meio de transferência especial ou transferência com finalidade definida. Os recursos transferidos na forma do caput desse artigo não integrarão a receita do Estado, do DF e dos municípios para fins de repartição e para cálculo dos limites de despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do parágrafo 16 do artigo 166, e de endividamento do ente federativo. Vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput desse artigo no pagamento de despesa com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos e com pensionistas e encargos referentes a serviço da dívida. É aquilo que a gente já tinha pontuado. Na transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput desse artigo, os recursos serão repassados. Aqui merece também um destaque específico. Na transferência especial, serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente, a palavra que me embolei todinha ali para falar e para escrever, né? Independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere. E aí, na prova, é isso aqui que costuma cair. Só que ele fala que essa transferência de recursos federais para o Estado ou para o município depende de convênio entre os entes federativos. E aí, independentemente de existir ou não o convênio, então a transferência ela é direta dos cofres públicos da União, obrigatória para aquele ente federativo para o cumprimento das chamadas emendas impositivas. Pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira.
serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo, do ente federado beneficiado, observado o disposto no parágrafo 5º desse artigo. O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput desse artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fim de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação de recursos. Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo, os recursos serão vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar, aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o primeiro inciso deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2 do primeiro parágrafo desse artigo, como a gente acabou de pontuar. Então, o ponto é possível fazer diretamente as transferências de recursos do orçamento da União para os estados, para os municípios do DF, a partir das chamadas emendas parlamentares individuais impositivas. Certinho? Beleza? Esse é o artigo 166-A da Constituição. Bom, muito bem. Vejamos agora o artigo 167 da Constituição Federal. Esse artigo trouxe uma série de proibições em matéria orçamentária, tá? E como a gente está falando de vedação, adivinha se é importante para a prova. Então, eu vou passar aqui cada proibição com você e conforme eu for pontuando, eu vou fazendo algum acréscimo a partir daquilo que se exige numa ou outra questão de prova, tá? Mas são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Peraí, vamos mudar a cor aqui. São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Então, na verdade, os programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual, mesmo que incluídos no plano, na lei, no PPA, não poderão ter início em razão das prioridades que são estipuladas na lei de diretrizes orçamentárias. Então, se você tiver ali um programa ou um projeto que, mesmo que ele esteja no plano plurianual, que eu fiz aquele planejamento para o período de 4 anos, se ele não tiver incluído na lei de diretrizes orçamentárias, ele não pode ser incluído na lei orçamentária anual. Esse é o ponto aqui. Por isso são vedados o início de programas ou projetos não incluída na lei orçamentária anual. Programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, ainda que incluídos, então, no PPA, não podem ter início em razão das prioridades que são definidas lá pela lei de diretrizes orçamentárias. Então, primeiro a gente tem assim, conforme a gente já estudou várias vezes, o plano plurianual, fixando ali as diretrizes, né? Para um período de 4 anos. Mas a partir dele é criada a lei de diretrizes orçamentárias. Aí essa lei fixada ali com os limites estabelecidos pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário, Ministério Público, etc., conforme o que a gente estudou, que vai dizer quais são as prioridades da administração pública, né? Quais são as metas, quais são as prioridades da administração pública. E a partir disso é que a gente faz o orçamento. Então, a Constituição, por causa disso, está proibindo o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Isso por quê? Para não ferir as diretrizes estabelecidas pela LDO. Beleza? Mesmo que previstos lá no plano plurianual. Beleza. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Isso aqui é com que finalidade? Para evitar o endividamento, né? Para poder garantir o equilíbrio orçamentário. Então, a gente não vai poder fazer despesa ou assumir obrigação
que ultrapassa ali os créditos orçamentários ou adicionais já existentes. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com a finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Aqui é bom a gente fazer um destaque, ó. Ressalvadas as autorizações mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, vejamos, aquela unidade federativa não pode criar dívidas maiores do que o que for necessário para realizar as despesas de capital. De forma que a Constituição ela traz essa proibição de fazer uma operação de crédito que exceda o montante da despesa de capital. Agora, essa é a regra, essa é a proibição. Para isso tem a ressalva. Aquelas que vêm de uma autorização específica, né, do Poder Legislativo, mas nesse caso a autorização é diferente, ó, porque o quórum exigido para essa autorização já passa a ser o de maioria absoluta. A vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem esses artigos, tá? O que é isso que ele está dizendo aqui? Então, na verdade, a gente tem lá o princípio da não vinculação. Então, a Constituição proíbe que haja qualquer tipo de vinculação da receita de imposto a órgão, a despesa ou fundo. Agora, para essa regra, o texto constitucional criou algumas exceções. Aí ele vem citar as exceções e eu vou colocar aqui embaixo para você, tá? Para você não precisar ir olhar lá no texto constitucional. Então, quando ele coloca aqui, ó, a ressalva, ressalvada a arrecadação, a repartição do produto, a arrecadação dos impostos, a que se referem o artigo 158 e 159. Então, é aquela repartição de receitas dos impostos pertencentes à União e que são repassados aos municípios. E aí, do que a gente está falando lá, professora? Então, a gente está falando 158, 159, de todos o repasse do produto da arrecadação do imposto de renda ali para as unidades menores. Quando o dinheiro, o imposto é retido na fonte, a gente estudou isso, e o dinheiro fica ali por conta do próprio município, né? Então, a gente está falando aqui de imposto da União, notadamente, a gente exemplifica com imposto de renda, ITR, né? Igual o que a gente estudou. Ok. Aí ele fala assim, a destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado respectivamente pelo artigo 198, parágrafo 2º, que são os recursos destinados a serviços públicos de saúde. Aí ele cita o 212, que diz respeito a recursos para a manutenção do ensino, e o 37, que diz respeito à atividade da administração tributária. Beleza? Então, a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa é vedado. Ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos, né? Nos termos do artigo 158 e 159, por nós já estudados, e aqueles que são voltados aos serviços públicos de saúde, de ensino e para a realização das atividades da administração tributária. Aí pode haver a vinculação. Beleza, aí na sequência, é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recurso correspondente. Nós já sabemos o que são os créditos suplementares e especiais. Eles podem ser feitos mediante lei, não é mediante ato do executivo. Neste caso aqui, tem a dependência de lei e, neste caso, é preciso fazer a indicação dos recursos correspondentes, né? Se é um crédito
suplementar, quer dizer, então você tem uma dotação orçamentária insuficiente que você quer completar, ou é um crédito especial, quer dizer, é algo que nem tem dotação orçamentária. Isso depende de autorização trazida por lei, e neste caso precisa dizer da onde que está vindo o recurso para aquela despesa que a gente está arranjando. Belezinha? A transposição, o remanejamento, a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Então, aqui a Constituição também traz essa proibição, mas no caso, aqui para esse ponto, a gente tem uma exceçãozinha que vale a pena registrar, tá? Que a gente vai ler mais para frente, mas a gente já traz para cá. Porque a Constituição admite que no âmbito das atividades de pesquisa, de inovação, ocorra essa vinculação. Então, poderá ser admitida no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, mediante ato ali do Poder Executivo, sem necessidade de lei. Então, a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou um outro órgão sem prévia autorização legislativa. Aí a gente coloca assim, não tem necessidade de lei, então aqui, um ato do Executivo seria suficiente para remanejamento ali do recurso para atividade de desenvolvimento de pesquisa, né? A gente está falando de tecnologia, ciência e inovação. Isso aqui de vez em quando também aparece nas questões. Bom, é vedada a concessão ou utilização de créditos ilimitados, a utilização sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165. Então, cada orçamento tem ali a sua destinação específica e não pode ser utilizado, tá sobrando dinheiro aqui, eu vou usar para cobrir despesa dali. Não pode, tá? A não ser que tenha uma autorização específica de lei. A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita pelos governos federal e estadual e suas instituições financeiras para o pagamento de despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, DF e dos municípios, como a gente já tinha pontuado também, né? Então, na hora de fazer transferência de recursos, ou mesmo agora o acréscimo de empréstimos, para que, tanto do governo federal, tanto do governo estadual, para finalidade de pagamento pessoal. Isso não pode, porque aí não está gerando melhoria de nada, é só para poder pagar a dívida, né? A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195 para a realização de despesas distintas do pagamento do benefício do regime geral de previdência. Então, é vedada a utilização. O que quer dizer isso, ao fim das contas? Que é vedada a utilização de recursos provenientes das contribuições sociais para a realização de despesa de pagamento de benefício do regime próprio, do regime geral de previdência social. Assim como é vedada a utilização de recursos do regime próprio de previdência social para a realização de despesa distinta do pagamento dos benefícios da Previdência, que é o inciso de baixo. Tá? Então, na forma estabelecida na lei complementar de que trata o parágrafo 22, o artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua realização e ao seu funcionamento. Aguenta firme. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento do regime próprio de previdência social. A criação de fundo público
quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, a gente já tinha conversado sobre isso, né? Ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Nós já tínhamos falado isso mais de uma vez quando estudamos ali o plano plurianual. Beleza. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro seguinte. Então, crédito especial, e mesmo que sejam os créditos extraordinários, nós já estudamos os dois, terão vigência dentro do exercício financeiro em que eles foram autorizados. Essa é a regra. A não ser que a autorização só se dê 4 meses antes, antes de fechar aquele exercício financeiro. Aí, neste caso, ele acaba sendo incorporado ao orçamento do exercício financeiro seguinte. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública, como a gente já tinha estudado, observado o disposto no artigo 62, que é aquele referente à medida provisória, tá? Aqui, gente, estou passando rapidinho, porque são coisas que eu já havia explicado para vocês. É permitida a vinculação das receitas a que se referem os artigos 155, 156 e 157, 58, a gente está falando ali dos impostos, né? Para o pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contrapartida. A transposição, o remanejamento, a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, aquilo que eu havia acabado de pontuar com você, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade de prévia autorização legislativa. Também um ponto que eu acabei de acrescentar como informação lá. É porque o texto constitucional, ele não concatena as informações, né? Por isso que nesse nosso projeto de pegar todo o texto constitucional para estudo, a gente, então, trabalha a parte teórica primeiro, eu vou passando o texto depois. Você vai vendo que as informações, elas são soltas, né, na Constituição. Mas, enfim, vamos lá, aguenta firme. Para fim de apuração ao termo do exercício financeiro do cumprimento do limite de que trata o inciso 3 do caput desse artigo, as receitas das operações de créditos efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. A lei não imporá, nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação do serviço público, inclusive despesas de pessoal e seus encargos, para a União, Estados, DF e municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão da correspondente transferência de recurso financeiro necessário ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo. Muito bem, é isso aí. Então, a gente, por hoje, fecha por aqui. Porque na próxima aula, a gente ainda tem que conversar um pouquinho sobre a questão dos créditos especiais e suplementares, extraordinários. A gente tem que falar um pouquinho da emenda 109, né, que alterou bastante aí o texto constitucional para trazer um regime especial, que à época foi chamada de emenda emergencial, né, ali no final ali da pandemia, nas situações de calamidade pública de grande proporção, como é que funciona, quem decreta isso, como é que funciona o regime de orçamentos, vai funcionar o regime regular ou extraordinário. Então tem bastante coisa ainda que a gente precisa falar, mas que não vai dar tempo de falar aqui neste vídeo. Então, esse vídeo a gente vai fechar por aqui, tá bom?
É isso aí, gente. Então, na nossa próxima aula, nós vamos completar a informação ainda referente a esse artigo 167.